Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande bênção poder ser instrumento de Deus para falar da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. O Espírito Santo do Senhor te conduz a uma vida de exaltação, de glorificação ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E meu irmão, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Esse é o motivo de estarmos aqui e falando da palavra de Deus. E até isso nos inspira ainda mais para tratar do assunto, do tema que o Senhor tem nos inspirado nas últimas semanas, que é escatologia bíblica. Tenho certeza que o Senhor tem falado ao teu coração, tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor tem te conduzido a algo excelente. Glória a Deus pela tua vida. Se você já é inscrito no nosso canal, muito bem, queremos te agradecer por isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, clique no sininho, isso é muito importante, porque assim todas as vezes que publicarmos as nossas mensagens, o material da família Barueri, você vai receber uma chamada ali no seu celular e você vai poder ver o trabalho que está sendo desenvolvido. E se esse material tem sido um instrumento de bênção para a tua vida, compartilhe, curta, isso é muito importante, nos ajuda, nos fortalece ali junto ao YouTube, para que possamos divulgar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do Senhor seja manifesta sobre a sua vida. Queridos, conforme falamos, já há algumas semanas temos falado sobre escatologia bíblica. Na última aula nós falamos sobre dispensacionalismo, falamos ali sobre as 7 dispensações. Tenho certeza que foi um material muito precioso que falou ao teu coração. E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes da escatologia bíblica, porque ela fecha, né? Aliás, eu não digo que ela fecha, melhor dizendo, ela junta muitos pontos escatológicos, que é a 70 semana de Daniel. Olha que tema importante, viu? Um tema bastante válido de aprendermos, de estarmos aparamentados com ele, conscientes do que se trata. As 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, ela está expressa ali no capítulo 9 do livro de Daniel, e sem dúvida alguma, é uma das mais importantes profecias para o estudo da escatologia. Você sabe que escatologia significa estudo das últimas coisas, o escatos, últimas coisas, que diz respeito ali às 70 semanas de Daniel. Então, a nossa dedicação ao estudo é muito válido por isso. Para se fazer um estudo mais completo sobre o Apocalipse, ou sobre a grande tribulação, ou sobre qualquer outro assunto que diga sobre o final dos tempos, é indispensável aprender ou estudar um pouco sobre as 70 semanas de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 8, versículo 17, diz assim: Veio, pois, para perto de onde eu estava, ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: Estende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo dos fins. Olha só, o Senhor revelando a Daniel o final dos tempos. Por isso é muito necessário, é muito importante estudarmos sobre as 70 semanas de Daniel, pois ela é uma profecia indispensável para o estudo da escatologia. Continue conosco, tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Gostaríamos de dividir esse nosso estudo com alguns pontos, e o primeiro ponto que gostaríamos de destacar é: para quem está determinada as 70 semanas de Daniel? Em Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade. 70 semanas determinadas sobre o povo de Daniel. Quem era o povo de Daniel? Israel. Qual era a santa cidade? Jerusalém. Esta parte das Escrituras afirma que este período de tempo irá se cumprir para o povo judeu, para o povo de Daniel, para o povo de Israel. O local, o cenário que isso será desenvolvido é na Santa Cidade. Qual é a Santa Cidade? Jerusalém. Portanto, esta profecia ela é destinada, toda ela é destinada para o povo de Israel. Por isso, nós não podemos nos confundir sobre a diferença entre igreja e Israel.
Igreja é uma coisa, Israel é outra coisa. Nós temos falado isso nos nossos estudos, é muito importante que nós tenhamos esta distinção, e as 70 semanas de Daniel, ela nos contempla com isso, mostrando o propósito de Deus, como Deus irá tratar com Israel nas 70 semanas, ou chamadas 70 semanas de Daniel. Quais as condições para o cumprimento das 70 semanas de Daniel? Conforme a profecia, Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27, que diz assim: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir os santos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, e as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois de 72 semanas será morto, ungido já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sob a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Aqui, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27, é expresso as 70 semanas de Daniel. Quais as condições que determinarão o fiel cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 9? Conforme nós já vimos, as 70 semanas de Daniel, ela é determinada para o povo judeu, para o povo de Israel. Nós já vimos isso. Segunda característica, para as condições de serem determinadas, é em Jerusalém. Vimos isso também. Portanto, o povo de Israel precisa estar separado e ele precisa estar em Jerusalém. Portanto, o povo judeu, se o povo judeu saísse de Jerusalém ou perdesse a posse da cidade de Jerusalém, a profecia precisaria ser interrompida, como aconteceu isso em 70 depois de Cristo. Nós iremos falar sobre isso logo mais. Do mesmo modo, os judeus primeiramente precisariam ser uma nação, ser um estado, ser separado. Caso contrário, a profecia precisaria ser interrompida. Quando os judeus são dispersos, a profecia é interrompida. Quando os judeus se unem novamente, começa o start para o cumprimento das 70 semanas de Daniel, ou para o findar de tal profecia, conforme veremos a seguir. 70 semanas de anos. Isso é uma terceira característica que gostaríamos de destacar. Como todos sabem, uma semana é constituída de 7 dias. Mas estas semanas que a profecia de Daniel está apresentando, ela trata, ao invés de dias, como anos. Ou seja, para cada dia da semana é contado um ano, que desta forma, cada semana nós teremos 7 anos em lugar de 7 dias, formando assim uma semana de anos. Se você é um novo estudante da Bíblia, isso é novo para você. Se você já tem estudado há algum tempo, certamente você já ouviu falar sobre isso. No Antigo Testamento, era comum o uso de semanas de anos, conforme nós podemos observar no livro de Levíticos, capítulo 25, versículo 8, Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, e ainda em Gênesis, capítulo 29, versículos 20 aos versículos 28. Isto é comum, tratar semanas de anos. Então, isso é um termo bíblico, especialmente do Antigo Testamento, comum. 70 semanas e dias são comuns, iguais, nós trataríamos como 490 dias, de acordo com o versículo 25 do capítulo 9 de Daniel. As Escrituras demonstram que desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém teriam 69 semanas. Foi isso que nós já lemos. Ou seja, relativo a 483 dias de uma semana comum. Ou seja, 7 semanas de dias. Mas não, se isso acontecesse, se fosse contar como semana, isso não teria acontecido. Pois a ordem para edificar Jerusalém
até Cristo, até o nascimento de Cristo, até a morte de Cristo, até a ressurreição de Cristo e até a destruição de Jerusalém novamente, que isso venha a acontecer, passam-se mais de 400 anos. Então, nós não podemos tratar essas semanas como semanas de dias, mas semana de anos. Portanto, é impossível que as semanas sejam de dias comuns. O que deixa claro que a profecia de Daniel, ela trata semanas de anos. Isso é muito importante entender. Cada semana representa 7 anos. Isso é importante. 70 semanas, 490 anos. As 70 semanas de Daniel, elas tiveram seu início quando saiu a ordem do rei Artaxerxes para restaurar e edificar a Jerusalém, conforme é narrado no livro de Neemias, especialmente no capítulo 2 de Neemias. O que aconteceu aproximadamente 445 a.C. Se contarmos a partir desta data até a morte de Cristo na cruz, aconteceram aproximadamente 483 anos, o que nos leva a concluir com certeza que a profecia se trata de semanas de anos e nunca semanas de dias. Então, precisamos fechar esse entendimento. Quando falamos de semanas, cada semana equivale a 7 anos. 70 semanas são 490 dias. Nós estamos falando, primeiramente, de 69 semanas entre a reconstrução de Jerusalém até a destruição de Jerusalém. Continue conosco, fique atento, nós vamos falar bastante sobre isso. As 70 semanas de Daniel, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27, elas são divididas em 3 partes. A primeira parte são 7 semanas, Daniel 9 e 25, que temos um todo de 49 anos. A segunda parte das 70 semanas de Daniel são 62 semanas. Daniel, capítulo 9, versículo 25, que são 434 anos. E a terceira e última parte é a última semana que aguardamos por acontecer em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que representam 7 anos da história de Israel, do povo judeu, que está por acontecer. Isso foi um resumo. Vamos agora esmiuçar um pouco isso. Vamos entender. São 70 semanas de Daniel, dividido em 3 partes. A primeira parte equivale a 7 semanas, que são 49 anos. A segunda parte são 62 semanas, que equivalem a 434 anos. E a última parte, uma única semana, que equivalem a 7 anos. Vamos entender as duas primeiras partes já aconteceram. Como isso aconteceu? Vamos lá. A primeira parte, 7 semanas de 49 anos. De acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 25, Jerusalém seria edificada e restaurada da destruição do Império Babilônico, que causou a santa cidade, conforme nós observamos lá em Daniel, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos quando o povo de Jerusalém é tirado de lá, a cidade está sendo destruída. No segundo livro de Reis de Israel também, no capítulo 24, capítulo 1, quando Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, na verdade ainda, começa ali a destruição de Jerusalém, e todo o povo de Jerusalém, parte a parte, cada momento ali da história, é levado e Jerusalém é desolada. Esta ordem foi dada pelo rei Artaxerxes a Neemias para a reconstrução do templo aproximadamente no ano de 445 a.C. E nesta data se iniciou a contagem da primeira parte do período de 7 semanas, que terminou em 397 a.C., o que é relativo a 49 anos, ou seja, 7 semanas de anos. Foram 7 semanas de anos, 49 anos entre a liberação do rei Artaxerxes para o povo de Israel voltar para Jerusalém e reedificar Jerusalém. 7 semanas, 49 anos, onde no final desse período a santa cidade se tornou totalmente reconstruída. Nós vemos toda essa história no livro de Daniel, no livro de Neemias, no livro de Esther,
nós começamos a entender um pouco disso, nós percebemos isso também no livro de Esdras, que cabe todo esse conjunto. Então, no capítulo 9 de Daniel, versículo 25 diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ser ungido o príncipe 7 semanas, e 62 semanas as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. A palavra se cumpriu cabalmente, literalmente, no período previsto na primeira fase de 7 semanas, 49 anos, desde a liberação do rei Artaxerxes até a reedificação da cidade de Jerusalém. Ok? Espero que esteja claro. Segunda parte da profecia, ou segunda parte das 70 semanas de Daniel, que equivalem a 62 semanas, a 434 anos. A primeira semana passou, Jerusalém foi reconstruída, foi reerguida. Agora, a segunda parte tem o seu início em 397 a.C. e ela vai até os dias da pregação dos apóstolos de Cristo. Nesse período, Cristo iria nascer, iria morrer, e logo após, Jerusalém seria invadida e destruída pelo Império Romano, o que de fato aconteceu de uma forma literal em todos os sentidos no cumprimento da profecia de Daniel 9, 25 e 26. Preste atenção. Sabe e entende, desde a saída para a ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém até ungido ao príncipe 7 semanas, e 62 semanas será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, é determinado a reedificação de Jerusalém e depois é determinado a destruição de Jerusalém. Olha que fator interessante. Acontece nas primeiras 7 semanas, na primeira parte, 49 anos, a reedificação de Jerusalém, e depois é marcado a vinda do Messias, a morte do Messias e a destruição de Jerusalém, se dando ali na segunda parte do cumprimento da profecia, segunda parte das 70 semanas de Daniel. Passando aí 7 semanas da primeira parte, mais 62 semanas, são 69 semanas que se passaram até entre a reedificação de Jerusalém e a sua destruição. Ok? Espero que seja claro. Mais uma vez eu vou indo e voltando para ficar o mais claro possível, um assunto que talvez não é muito comum para todos. E a nossa terceira e última parte, que trata de uma semana, que tratam de 7 anos a respeito daquilo que há de vir. A terceira parte, a última semana das 70 semanas de Daniel, é ainda futura. Por conta, as 69 semanas já passaram, esta semana, a última semana, ainda não se cumpriu. Por quê? Devido ao povo judeu não estar na cidade santa. Se lembram que eu falei? Para a realização cabal desta profecia, é necessário que o povo judeu esteja em Jerusalém, conforme nós vimos lá no capítulo 9, versículo 24. A segunda parte, os romanos invadiram e destruíram Jerusalém lá por aproximadamente no ano 70 depois de Cristo, e nessa invasão eles expulsaram os judeus da cidade santa, e o mesmo foram dispersos para as muitas nações, cumprindo ali a profecia de Ezequiel, que está em Ezequiel 36, 19 e 20, e também cumprindo a profecia que o nosso Senhor falou em Lucas, capítulo 21, versículo 24. Nesta data, 70 depois de Cristo, a profecia das 70 semanas teve que ser interrompida. Perceba que as 69 semanas de Daniel, ela acontece de uma forma contínua, desde que Artaxerxes deu a ordem para reedificar Jerusalém, até que Jerusalém agora seja destruída pelo Império Romano. Então há uma interrupção das profecias, ou interrupção das 70 semanas de Daniel. Na 79ª semana é interrompida ali. O povo de Israel precisa se encontrar na cidade de Jerusalém. E essa profecia é necessário que isto aconteça. Os judeus precisam estar em Jerusalém. Esta última semana não pode se cumprir
Em hipótese alguma, porque na última semana, nos últimos 7 anos, os judeus irão fazer um acordo com o assolador, quem é o anticristo. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. E esse assolador será destruído, conforme nós temos visto. Porém, isto ainda não aconteceu. Israel ainda não fez um acordo com o inferno. Israel ainda não fez um acordo com a morte, conforme uma profecia muito importante do livro de Isaías, capítulo 28, versículo 15 a 18. Preste atenção. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio dos açoites, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nós temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. E quando o dilúvio de açoite passar, sereis esmagados por ele. Israel ainda não fez o acordo com o anticristo, conforme a profecia de Daniel 9:27. Vou ler novamente para que nós possamos nos lembrar. Ele fará aliança com muitos. Quem são esses muitos? O povo de Israel. Por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sob as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, o juízo contra o anticristo. Sendo assim, podemos afirmar que esta última semana de Daniel ainda não se cumpriu. Esta profecia permanece interrompida. Já aconteceram 69 semanas. Falta uma semana para acontecer. Essa última semana só irá iniciar quando acabar o tempo dos gentios. Isso é uma resposta muito importante. Nós observamos lá em Lucas, capítulo 21, versículo 24. Cairão a fio de espada, serão lançados cativos para todas as nações, falando da profecia de 70 depois de Cristo, final aí da 79ª semana, até que o tempo dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então, Jerusalém está condenada a ser mantida essa batalha, essa guerra que existe hoje, até o final, até que aconteça o tempo dos gentios. Esse período que falou o Senhor Jesus Cristo é o tempo que Deus separou para salvar os gentios, para convertê-los a Cristo, para levá-los a Deus sem pecado, mediante a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. É o período em que a graça de Deus é oferecida a todos os homens, é oferecida aos pecadores. E esta última semana se essa última semana não tivesse sido interrompida, com certeza as 70 semanas de Daniel já estariam totalmente cumpridas. E desta forma não haveria salvação para ninguém. Este é o maior objetivo das profecias das 70 das semanas, terem sido interrompidas. Cristo Jesus queria e quer salvar a todos aqueles que nele crê. Este é o verdadeiro desastre da última semana que trará ao mundo, antes que o anticristo venha assombrar a todos. Isto é, em qual momento? Mostrar o amor de Deus ao máximo de pessoas possíveis, antes que chegue a última semana, antes que dê início à última semana. O tempo dos gentios irá se cumprir com o arrebatamento da igreja. A igreja sobe, o tempo dos gentios é cessado, a salvação plena para aqueles que aceitaram e entregaram sua vida a Cristo, e o Senhor volta ou dá início, dá start à última semana das 70 semanas de Daniel, tratando com o povo de Israel, com o povo judeu. Conforme nós falamos, Jerusalém foi invadida pelos romanos aproximadamente no ano de 70 depois de Cristo, e os judeus foram dispersos para todas as nações da terra. Mas, no dia 14 de maio de 1948, os judeus recomeçaram a sua volta à Cidade Santa.
Neste mesmo dia se cumpriu a profecia de Isaías capítulo 66, versículo 8, que diz: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Por acaso nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz a seus filhos. Aqui é uma profecia que fala da volta, do retorno do povo judeu, que vai acontecer no dia 14 de maio de 1946. Nós já temos falado sobre isso, como uma resolução da ONU, por meio de um brasileiro, Oswaldo Aranha, é determinado a volta ao Estado de Israel para aquele território onde está a Palestina, está Jerusalém, especificamente ali, onde num só dia a nação judaica foi criada. A partir desta data, centenas de judeus retornaram à sua pátria mês a mês. Centenas, milhares e milhares de judeus retornaram à sua pátria mês a mês, e vários recursos estão sendo criados para que muito em breve todos os judeus estejam na cidade santa, ou estejam na cidade de Jerusalém, estejam em Israel, para que se tenha início a última semana das 70 semanas de Daniel. E com isto, a igreja de Cristo será finalmente arrebatada aos céus. Então, para o arrebatamento da igreja acontecer, Jerusalém, ou o povo judeu, retorna para Jerusalém, para Deus tratar com eles. Na verdade, nós sabemos que os judeus já residem na cidade santa, já estão em Jerusalém. Porém, eles ainda não têm o domínio completo de Jerusalém. Eles a dividem com os palestinos, que querem ter o domínio de toda Jerusalém, e somente assim eles trocam a paz. Eles trocam a paz pela cidade de Jerusalém. E Israel não pode abrir mão disso. Por isso, nós vemos guerras e mais conflitos no Oriente. Satanás procura impedir com que essa profecia aconteça. Satanás não quer que Israel esteja, que o povo de Israel, que o povo judeu esteja em Jerusalém, retardando o cumprimento dessa profecia. Por isso, tem tentado impedir o retorno dos judeus a todo custo, usando Hitler e tantos outros maus homens para tentar exterminar o povo judeu, conforme nós sabemos bem a história. Mas Deus está no controle da história. Deus não permite com que o mal venha sobre o judeu, mantendo o seu propósito estabelecido desde tempos antigos. A última semana de Daniel, ela terá uma duração de 7 anos, uma semana, 7 anos, que será dividida em duas partes de 3 anos e meio, conforme Daniel, capítulo 9, versículo 27, Apocalipse, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 3, Apocalipse capítulo 12, versículos 6 e 14, e por último, Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Onde 42 meses é igual a 3 anos e meio, onde 1260 dias é igual a 3 anos e meio, e tempos e metade de um tempo é igual a 3 anos e meio. Ou seja, a profecia da última semana de Daniel, 7 semanas, ainda serão divididas em 2 tempos de 3 anos e meio, onde haverá a manifestação do anticristo e o início ali, o tempo chamado de grande tribulação. Nesse momento é o momento onde o assolador de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que é o anticristo, fará um acordo com Israel por 7 anos, por uma semana. É isso que o texto diz. Mas conforme João, capítulo 5, versículo 43, que diz: Eu vim em nome do Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Israel vai receber, vai aceitar o anticristo. E ainda a profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 15 ao versículo 18, conforme nós já lemos, onde eles vão fazer aliança com a morte, aliança com o inferno. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois de iniciar esse período, o anticristo irá quebrar o concerto com os judeus, estabelecendo a abominação no lugar santo dos santos. As 70 semanas de Daniel também é chamada de a grande tribulação, período de 7 anos, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação.
como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Esta terá duração de 7 anos e será dividida em 2 partes de 3 anos e meio. Com isto, afirmamos que a Igreja não irá passar pelo período de grande tribulação. Pois como já foi escrito, que este período é para o povo judeu e não para a igreja, conforme nós vemos lá no comecinho, no capítulo 9, versículo 24. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo, a tua santa cidade. Portanto, o período reservado para a última semana, conhecido também como grande tribulação, que é um período de 7 anos, dividido em 2 anos de 3 anos e meio, é um período reservado para o povo de Israel e não para a igreja. A igreja será tirada antes disso, no momento chamado de arrebatamento, o arpazo, conforme nós já falamos em algumas aulas anteriores. Queridos, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Não é o fim do nosso estudo, temos bastante ainda por falar, mas abrimos um espaço para falar disso, sobre as 70 semanas de Daniel. Espero que esteja claro. Leia o capítulo 9 de Daniel, leia mais, há muito mais que poderia ser falado. Nós temos procurado falar o mínimo possível, mas trazendo o maior entendimento possível, com o mínimo de palavra possível. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Fique atento às nossas publicações. Na próxima semana, nós vamos falar sobre personagens da escatologia. Nós vamos falar sobre alguns personagens que vamos compondo e trazendo um entendimento mais claro de tudo que temos falado. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Que o Espírito Santo do Senhor te conduza a uma vida santa, reta. Meu irmão, minha irmã, fique esperto. Jesus Cristo está voltando. Deus te abençoe. Tenha uma excelente semana na presença de Cristo. Que o nome do Senhor seja glorificado. E até a próxima semana, se assim o Senhor permitir.